Cristianismo, protestantismo. Líderes religiosos. Martinho Lutero, um monge alemão agostiniano do século XVI. João Calvino, teólogo e escritor cristão francês. Origem e história. A Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. Martinho Lutero rompeu com a Igreja Católica, defendeu ser a fé o elemento fundamental para a salvação e condenou a venda de indulgências pela Igreja e o rebaixamento moral do clero da época. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Este fato é considerado estopim da reforma que mudaria para sempre o cristianismo. Número de adeptos. Existem mais de 800 milhões de seguidores do protestantismo em todo o mundo, estando a maior parte dos seus fiéis situados no norte da Europa, no Reino Unido e Estados Unidos. Segundo o Latino Barômetro, em 2017, 27% da população brasileira era protestante. Fundamentos morais e éticos. A ética protestante é vista como crítica do catolicismo e propunha uma forma de religiosidade diferente, mais espiritualizada. Se, por um lado, os católicos se baseavam numa ideia de satisfação das necessidades, por outro, os protestantes se baseavam nos ganhos como corolário natural de um trabalho dedicado. Liturgias e ritos. A liturgia tem suas raízes principais na missa católica, apesar de algumas modificações. A liturgia do Lutero variava bem pouco da missa católica. Basicamente, Lutero reinterpretou muito dos rituais da missa, mas preservou o cerimonial, julgando-o apropriado. Ele manteve, por exemplo, o ato que marcava o ponto culminante da missa católica, quando o sacerdote levanta o pão e o cálice e os consagra. Cotidiano. Aplicada no contexto do trabalho, a espiritualidade protestante pode ser considerada como uma busca por direção e sentidos maiores no trabalho, pela conectividade e religação com o outro, com a sociedade e também com o transcendente. Busca-se mais ressonância entre personalidade, comportamentos individuais e o contexto organizacional e social, o que resulta em maior comprometimento organizacional, satisfação no trabalho e maior produtividade. Visão escatológica. A escatologia não foi um dos assuntos mais importantes para os reformadores. Vemos, portanto, em Calvino, uma escatologia sóbria, focado na ressurreição de Cristo e intimamente conectada com os conceitos soteriológicos desenvolvidos no período da Reforma. Visão de mundo. O reflexo desse movimento não surtiu efeito apenas na fé e religião, mas também afetou a cultura, a educação, a arte, a economia, a literatura, entre outras áreas de várias partes do Ocidente. O protestantismo é definido por algumas características, dentre elas, o protestantismo é fundamentado na ideia que a salvação vem somente pela fé. O protestantismo não aceita nenhum pretexto que implique na mediação da igreja. Os protestantes somente aceitam a autoridade da palavra de Deus que está nas escrituras sagradas. O protestantismo prega a interpretação pessoal. Todos podem ler livremente a Bíblia. A salvação pela graça de Deus e a salvação está apenas em Cristo. Visão antropológica. Para os protestantes, a salvação é conseguida por meio da graça e bondade de Deus, e para isso, cada pessoa pode se relacionar diretamente com seu Criador, sem a necessidade de um intermediário, diferentemente da fé católica, a qual diz que o único método para obter a salvação é a partir dos sacramentos e rituais de purificação da alma realizados por intermediação de pessoas santificadas. Puritanismo. A origem dos puritanos se dá na Inglaterra durante o século XVI como uma derivação do anglicanismo e do calvinismo.
Sua religião se baseia na busca da purificação, simplificando os bens materiais e rituais. Desafiando a igreja inglesa durante a metade do século XVI, eles sofreram uma caçada sanguinária que daria o título à rainha da época de Blood Mary. Mesmo tendo se originado na Inglaterra, os puritanos foram expulsos oficialmente pelo rei Carlos II ao final do século XVII. Devido a sua não aceitação na Grã-Bretanha, eles tiveram mais força nas primeiras colônias americanas, principalmente no estado que hoje é conhecido como Massachusetts. Características gerais. Por se tratar de uma igreja protestante, os puritanos não comemoram ou realizam rituais comuns do catolicismo, como Natal ou Páscoa. Além disso, não considera símbolos como cruz ou estrela de Davi, sendo por isso que sua arquitetura é pouco rebuscada, na verdade quase inexistente, uma vez que dentro do puritanismo a simplicidade é o principal elemento para a purificação. Também é muito comum ver imagem dos puritanos usando vestes pretas, simples e chapéus pretos. O comando da sua igreja é congregacional, sendo que seus membros são muito conservadores e rígidos em relação aos seus costumes. Os principais puritanos: William Whittingham, William Tyndale, John Hooper, John Knox e Oliver Cromwell, sendo Cromwell considerado o Lorde Protetor dos Puritanos, e que, devido à sua vitória contra Rei Carlos I, governou no curtíssimo período em que a Inglaterra não foi monárquica, sendo também William Whittingham, William Tyndale, John Hooper e John Knox os primeiros fundadores do puritanismo na Inglaterra. Em 1730 surgiu oficialmente o chamado Clube Santo. John Wesley, seu irmão Carlos, William Morgan e Bob começaram a se reunir em Oxford para estudar juntos, organizando uma pequena sociedade. Esforçavam-se por levar uma vida de estudos e de espiritualidade disciplinada e regularmente se dedicavam a ensinar os órfãos, visitar os presos, cuidar dos pobres e idosos. Ali, eles foram chamados pela primeira vez de metodistas. Esse nome foi decorrente do rigor em que se desenvolviam suas práticas de vida e de cristianismo, com muita disciplina e método. Na realidade, John Wesley não desejou fundar uma nova igreja ou demolição. Se a força das circunstâncias históricas obrigou o metodismo a constituir-se finalmente em uma denominação ou igreja, tal fato sucedeu contra os desejos e propósitos originais do reformador. Wesley sempre considerou-se assim como um ministro da Igreja da Inglaterra. O movimento metodista tornou-se forte em poucos anos e migrou para os Estados Unidos. Nesse país, os metodistas cresceram tanto numericamente que tornou-se necessário em 1784 constituir uma igreja, a denominada Igreja Metodista Episcopal. No Brasil, a Igreja Metodista chegou através de missionários em meados do século XIX. A força dos metodistas nos Estados Unidos e no Brasil está relacionada ao seu carisma inicial, de cuidar das pessoas. O enfoque dado pelos metodistas ao proclamarem sua fé foi a educação por meio da fundação de escolas, daí a implantação, especialmente no Brasil, de colégios metodistas em algumas universidades. A Igreja Metodista no Brasil mantém cerca de 51 instituições de ensino. Os líderes dos metodistas é John Wesley e seu irmão Charles Wesley. Agora eu falarei um pouco sobre as doutrinas metodistas. O metodismo herdou muito da reforma inglesa. Wesley baseou os 25 artigos do metodismo nos 39 artigos da religião anglicana. No metodismo, existem ênfases distintas das doutrinas da reforma. Algumas delas são: autoridade, em ampliação da sola escritura, proveniente da reforma protestante. O metodismo cria o princípio do quadrilátero wesleyano. Deve-se imaginar um quadrilátero com as escrituras no centro, por serem as principais fontes de revelação sobre Deus. As escrituras, então, devem ser interpretadas pela fé, pela razão, tradição e pela experiência pessoal com Deus. Cada um destes itens deve ser colocado em uma das extremidades do quadrilátero. As escrituras continuam como a suprema autoridade. O arminianismo, diferentemente do calvinismo, tem entendimento wesleyano. Ele concorda com o arminianismo, onde a graça de Deus é livre, ou seja, é por todos e para todos os seres humanos. Assim, pela atuação do Espírito Santo, o homem pode responder com fé ao chamado universal da salvação de Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que se sacrificou pela salvação do mundo, ou pode livremente rejeitar essa graça. O cristão, em casos extremos,
pode até cair da graça e perder a salvação. Neste ponto, discordam os metodistas de Gales, conhecidos como metodistas calvinistas, e que influenciaram grandemente o pregador do século XX, Martin Lloyd-Jones. Os metodistas calvinistas creem na predestinação, na eleção incondicional, na vocação eficaz, diferente da maioria dos metodistas, que são armínio-wesleyanos. A salvação é conforme o ensino bíblico, baseada na graça de Deus, que atua em 3 dimensões, que são a graça preveniente, que é preparando para a salvação, a graça justificadora, que é concedendo o perdão, e a graça santificadora, que é renovando a natureza humana corrompida. O alvo é a plena santificação e a perfeição cristã. Ser santificado não é ser como Deus, e sim tornar-se mais humano, ou seja, obedecer ao plano original que Deus tinha para o ser humano. O Credo Social, em 1908, realizou uma conferência geral, em Baltimore, que aprovou um documento baseado em outro documento chamado como As Igrejas e os Problemas Sociais, elaborado pelo Conselho Federal de Igrejas Cristãs dos Estados Unidos. Na época, influenciado pelas doutrinas do Evangelho Social, esse credo estabelece um compromisso com os direitos dos trabalhadores, a justiça e a superação da pobreza. Nele se percebe que a Igreja toma consciência da urgência de se comprometer com as vítimas da crise econômica americana, resultado da intensa industrialização e, consequentemente, mecanização dos postos de trabalho. A Igreja demonstra que via como urgente uma ação pastoral em favor do que estavam fora do sistema econômico, marginalizados e fragilizados. Em 1918, a Methodist Episcopal Church South, que tinha enviado os missionários que implantaram o metodismo no Brasil, acolheu o texto do Credo Social, fazendo pequenas alterações e adaptações. Bom, agora eu vou dar sequência com o cristianismo batista. A história, academicamente, aceita sobre a origem das igrejas batistas e a sua concepção como um grupo de dissidentes ingleses no seu século. A primeira igreja batista nasceu quando um grupo de refugiados ingleses que foram para a Holanda em busca da liberdade religiosa em 1608, liderado por John Smith, um clérigo, e Thomas Wells, um advogado, organizaram-se em Amsterdã, em 1909, uma igreja de doutrinas batistas. A origem religiosa do sobrenome Batista surgiu em referência ao profeta bíblico João Baptista, que era primo de Jesus. Batista vem da palavra grega baptiste, que batiza, depois latinizado baptismos, que significa batizar ou lavar. João Baptista foi quem batizou Jesus Cristo no Rio Jordão. Quem são os líderes ou líder religioso? É o John Smith e o Thomas Wells. O fundamento moral e ético daquela região é: John Smith discordava da política e de alguns pontos da doutrina da Igreja Anglicana, do qual ele era pastor, após a aproximação com os Menonitas. Examinando a Bíblia, creu na necessidade de batizar-se com consciência e em seguida batizou os demais fundadores da Igreja, constituindo-se assim a primeira Igreja Batista organizada. Até então, o batismo não era por imersão. Só os batistas particulares, por volta de 1642, adotaram oficialmente essa prática, tornando-se comum depois de todos os batistas. A primeira confissão dos particulares, a Confissão de Londres de 1644, também foi a primeira a defender o imersionista do batista. Agora eu vou falar sobre a breve história. A Igreja Batista é uma denominação incluída no cristianismo, que tem como uma das principais doutrinas o batismo de adulto e voluntário, Santa Ceia como símbolos, separação da Igreja e Estado. Esta Igreja e essa denominação, graças a João Batista, que batizou Jesus Cristo. A Igreja Batista surgiu como um movimento anabatista, que é anterior ao movimento da Reforma Protestante. Templo, lugar da experiência religiosa. No Testamento, o termo igreja é usado para designar o povo de Deus na sua totalidade, ou só uma assembleia local. A igreja é uma comunidade fraterna das pessoas redimidas por Cristo Jesus, divinamente chamadas
divinamente criadas e feitas só um debaixo do governo soberano de Deus. A Igreja, como uma entidade local, é um organismo presidido pelo Espírito Santo. É uma fraternidade de crentes em Jesus Cristo que se batizaram e voluntariamente se uniram para o culto, estudo, a disciplina mútua, o serviço e a propagação do Evangelho, no local da Igreja até os confins da terra. A Igreja, no sentido lato, é a comunidade fraterna de pessoas redimidas por Cristo e tornadas uma só família de Deus. As igrejas, no sentido local, é a companhia fraterna de crentes batizados, voluntariamente unidos para o culto, desenvolvimento espiritual e serviço. Boa noite. Liturgias. A Bíblia fala com autoridade porque é a palavra de Deus. É a suprema regra de fé e prática porque é inspirada nos atos maravilhosos de Deus através da revelação de si mesmo e da redenção, sendo tudo patenteado na vida, nos ensinamentos na obra salvadora de Jesus Cristo. As Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado de seu domínio. Na sua singular, é uma revelação da vontade divina para a humanidade. A Bíblia é a autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e as guia em questão de fé cristã e dever moral. Número de adeptos: cerca de 170 milhões. Vivência. Nas igrejas batistas, o culto faz parte da vida da igreja e inclui louvor, música cristã, adoração, oração para Deus, sermão baseado na Bíblia, ofertas e periodicamente a Santa Ceia. Em muitas igrejas existem cultos adaptados para crianças, até mesmo para adolescentes. Teologia. As igrejas batistas são um movimento do cristianismo evangélico que acredita nas crenças da igreja de crentes, incluindo o novo nascimento e batismo, cuja doutrina básica é a salvação mediante a fé somente, tendo como regra de fé e prática a Bíblia Sagrada, e por princípio a separação entre igreja e Estado. Visão escatológica. Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos em Cristo também serão ressuscitados. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante ao tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através deste é que se manifestam os frutos de fé. Os ímpios, condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. O justo com os corpos glorificados receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu como o Senhor. Visão canônica. Para se ter uma vida espiritual saudável, a busca diária através da oração e da leitura bíblica não é algo opcional. Se quisermos permanecer de pé espiritualmente, mesmo sendo bombardeados todos os dias pelo inferno e todo tipo de tentações, é imprescindível buscar na fonte eterna, que é Jesus Cristo, forças para cada dia de batalha. Cada cidadão do reino de Jesus deve tomar sua carne, suas vontades e lançar-se de vez, sem olhar as circunstâncias adversas. Visão de mundo. Ser uma referência na multiplicação do amor de Deus e na estruturação de famílias, de acordo com os princípios bíblicos para o engrandecimento do reino de Deus. Visão antropológica. O entendimento antropológico estabeleceu como fundamento importante a reflexão do homem sobre si mesmo e a sociedade em que vive, alavancando forma de pensar com manifestações que buscaram alcançar legitimidade na segunda metade do século XIX, em apropriação de objetos de estudo empíricos que exploraram a civilização europeia ou norte-americanas, com demarcações de áreas longínquas dentro de um nível de complexidade chamado de sociedades primitivas, algo como modelo reduzido, em princípios gerais e mesmo universais, poderiam ser isolados. Entretanto, essas argumentações são generalização simplificadoras que tendem à ideia conceitual centrada à hipervalorização da escolha dos objetos de estudo em determinados dos marcos teóricos e metodológicos. Estas são as fontes bibliográficas e obrigado por assistirem.